Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, podendo receber um convidado especial com bastante conhecimento na área, que vai compartilhar aqui a experiência, conhecimento, e a gente vai tentar aproveitar ao máximo esse tempo, né? Nós temos muita coisa para falar, com certeza a gente não vai esgotar, é impossível esgotar qualquer tipo de assunto aqui nesse tempo. Então eu vou começar aqui, antes de apresentar o nosso convidado aí, eu gostaria de, primeiramente, apresentar o tema de hoje. Nós vamos falar hoje sobre produtos perigosos, vamos falar sobre identificação, sinalização, transporte, que é a especialidade do nosso convidado, né? Critérios básicos de armazenamento e segurança, nós vamos dar aí, na verdade, o caminho das pedras para isso, porque pela escassez do tempo não vai ser possível avançar muito. Vamos, então, divulgar nos nossos canais e redes. Vou deixar isso na descrição ou nos comentários dos vídeos, dependendo do canal. Então, vocês podem acessar. Convido a todos que se inscrevam lá, porque a gente, além de postar vídeos, webinários, lives, a gente também compartilha atualizações técnicas na área de segurança contra incêndio. Muito bem, então vou apresentar aqui o nosso convidado, é um amigo, na verdade, né? Colega de turma e amigo pessoal. Turiani, né? Mário Sérgio Turiani, ele é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, aspirante do ano de 89, né? Somos da mesma turma. Ele hoje major da reserva da Polícia Militar de São Paulo, né? Ele, na verdade, trabalhou uma boa parte da carreira na Polícia Rodoviária, onde ele ganhou bastante experiência nesse assunto que ele vai falar, inclusive sendo instrutor lá da própria Polícia Militar Rodoviária. Ele foi instrutor da matéria Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos nos cursos de especialização na Polícia de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, Corpo de Bombeiros de São Paulo, Polícia Militar de Minas Gerais, entre outros aí. Eu tive que resumir o currículo, porque o currículo dele não tinha fim, né? Formação voltada para estudos sobre violência, comportamento, administração, ciências jurídicas, liderança, planejamento e gerenciamento de crise. Participou de diversos cursos, dentre eles aí, movimentação de produtos perigosos, atendimento à emergência com produtos perigosos. Ele é técnico em emergências médicas, inclusive fez esse curso lá no Corpo de Bombeiros, né? As primeiras turmas do Corpo de Bombeiros, fez um curso, né, de agente de inspeção veicular e de tanques, atualização da legislação de transporte de produtos perigosos, dentre outros, como eu falei, se eu fosse relacionar aqui, ele faltava slide, né? E atualmente ele é sócio proprietário e diretor consultivo da STD Turiani, consultoria e transporte de produtos perigosos, sediada na cidade de Jundiaí. Então, aqui, nossas boas-vindas ao Turiani, né? Vou pedir aqui que ele faça as considerações iniciais rapidamente. Tá bom, Luiz. Então, muito obrigado aí pelo convite. Tá? Um prazer imenso poder colaborar com você, poder a gente conversar, né? Vai ser um bate-papo entre amigos, mais de 36 anos de amizade. Então, vai ser algo assim, bem tranquilo, bem relaxado. Nós não vamos fazer um curso aqui, né? Até comentei quando a gente estava preparando. Se fosse fazer um curso sobre produto perigoso, aí no mínimo um mês para fazer um curso assim, básico para o pessoal começar a sair da fase da ignorância e entrar na fase da dúvida, no mínimo, né? Porque o mais difícil, às vezes, é você saber ter dúvida para poder fazer pergunta. Então, aqui nós vamos bater um papo. Nós vamos mostrar situações, coisas já vividas, até porque depois de 30 anos de experiência, pelo que você falou do currículo, se não fosse o currículo do tamanho que você tem, o currículo do tamanho que eu tenho, a gente não teria feito grande coisa aqui no mundo, né? Mas, assim, quero agradecer bastante amigos que eu estou vendo aqui que já estão no site, o Batista, o Cássio, a Glória, Caroline Turiani, minha filha, está prestigiando, tem várias outras pessoas aqui, não dá para falar um por um, mas agradeço aí a participação de todos. Tá joia, tá vendo? Aí eu vou colocando aí conforme o pessoal vai mandando mensagem. Legal. Você não se incomode, tá? Você vai falar e eu vou colocar algumas inserções aí, tá bom? Tá bom, então, Turiani, só agora uma introdução aqui, né? O objetivo desses webinários é transmitir um pouco da experiência, né? Eu procuro trazer aqui convidados com experiência, isso é fundamental. A ideia não é só trazer questões técnicas, mas a experiência desse profissional que atuou na área e traz aí, como é o caso de hoje, por exemplo, onde você vai mostrar aí alguns casos, vai comentar alguns casos práticos. Isso enriquece demais para quem está assistindo, porque as pessoas que estão nos assistindo aqui são pessoas ligadas à área de segurança de alguma forma, alguns são bombeiros civis, militares, tem engenheiros, tem arquitetos, tem esses profissionais que têm de alguma forma alguma ligação segurança, né? Então sempre é enriquecedor
por isso que eu procuro escolher a dedo aí, né, as pessoas com experiência, e você é uma delas, tá certo? Então, eu vou te colocar agora em destaque aí, vou liberar a sua apresentação também, vou colocar você em destaque aqui, junto com a apresentação. Vamos começar do começo? Vamos conceituar, definir o produto perigoso e também falar sobre classificação. Você pode começar por aí? Bom, vamos começar então, Luiz. É o seguinte, foi muito interessante que o conceito de produto perigoso mesmo, ele só foi, assim, escrito. A gente tinha várias formas de tentar representar verbalmente o que era produto perigoso. Mas ele foi só escrito, de fato, em uma legislação, foi em 2016, quando a NTT publicou a resolução 5232. Também prometo que não teremos muita coisa escrita, tá, pessoal? Nós vamos passar aqui o mínimo possível de informação escrita, tá? Mas significa todo produto, então, que tem o potencial de causar dano, apresentar risco à saúde, segurança do meio ambiente, e classificado de acordo com critérios estabelecidos nesse regulamento, que é o regulamento que prevê essa definição, né? E manual de ensaios e critérios publicado pela ONU. Então, a gente não pode confundir o que é carga perigosa de produto perigoso. No passado era usado esse termo carga perigosa, mas carga perigosa é toda aquela carga que oferece algum tipo de perigo, dano, de situação geral. Vamos dizer assim, uma bobina de aço sendo transportada num caminhão, bobina de papelão, mármore, pedras de mármore, isso seriam cargas perigosas. Mas o produto perigoso ele é definido aí numa legislação da NTT, tá? Então existe um manual, existe uma orientação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Eu lembro até de um treinamento que eu estava fazendo e me interromperam e perguntaram, mas essa ONU que você está falando é aquela mesma ONU da guerra, né, de pessoal que vai fazer pacificação? Eu falei, a ONU é a mesma, mas, obviamente, as pessoas que fazem isso acontecer são pessoas diferentes. Então, existe um comitê de especialistas em transporte de produto perigoso em todos os modais, o terrestre, que é o ferroviário, o rodoviário, no marítimo e no aéreo, tá? Nós temos no Brasil algumas legislações, a maior de todas, e é o que faz a tradução de toda essa legislação da ONU, porque ela é até publicada em inglês, a Resolução 5232 da NTT, tá? Então ela é de 2016, e ela estabelece, ela tem assim, que eu digo, a parte química desse assunto, tá? A parte prática, a parte logística, ela está numa outra resolução, que é a 5814 de 2019, que ela tem os deveres, obrigações, responsabilidades, as infrações, as multas, como se fosse o Código de Trânsito Brasileiro. Mas a parte química, que é que você perguntou, como é que fica a classificação dos produtos? Nós não vamos encontrar no regulamento, ela vai estar nas instruções complementares ao regulamento de produto perigoso, tá bom? Que é uma legislação bem extensa, eu tenho um amigo aí que está fazendo para mim o site, né, o Cláudio da empresa que está fazendo essa consultoria, e ele fala assim, é aquele arquivo de 1000 páginas que você me mandou? Fala, aquele arquivo de 1000 páginas. Então ele é bem extenso mesmo, tá bom? Temos também normas da ABNT, né, eu vi que a Glória estava aí, a Glória é uma parceirona antiga, ela assim, uma das mentoras de todo esse trabalho que eu fiz, eu tive contato até com outro também, o Douglas Tacla, que trabalhava numa transportadora chamada Gafor, que foi o primeiro que falou assim, você não quer vir fazer consultoria aqui, já que você entende esse assunto? Então, foi a primeira empresa que trabalhou, ele que deu o pontapé para que tudo isso acontecesse. Então, nós temos normas da ABNT, essa daí não é a norma sobre transporte, a norma é sobre FISC, que você também comentou que você queria que a gente tratasse alguma coisa de FISC, tá? Perfeito. Ela é uma norma que ela não faz parte do Comitê Brasileiro de Transporte. A de transporte, nós temos normas sobre identificação do veículo, equipamento obrigatório, incompatibilidade, checklist, essas são normas de transporte. A FISP, que ela faz parte de um outro comitê brasileiro, e ele está mais voltado para as exigências trabalhistas, tá? Até porque ele tem a referência no NR26 do Ministério do Trabalho, que diz que tem que seguir essa norma da ABNT. E a FISP, que ela é composta por várias seções, tem várias informações importantes, né? Eu digo assim, uma FISP bem preenchida, ela vai ter aí umas 7, 8 páginas, tá, de informação. Eu lembro de uma vez alguém que se vangloriou de ter conseguido fazer uma FISP de uma folha só. Não era nem frente e verso, era só a frente. Obviamente era uma FISP pobríssima, paupérrima de informações, não tinha condições de ser utilizado. E aí você também falou sobre classificação de produto perigoso, e foi interessante que você me mandou algumas imagens para ver se a gente aproveitava hoje. E é verdade, Luiz, a gente não encontra fácil na internet uma informação correta de produto perigoso. Por que isso? Muitas vezes
São pessoas que participam do curso. Esse assunto é um assunto apaixonante. Eu entrei nessa área porque eu achei um negócio fantástico. Nunca eu tinha ouvido falar, quis aprender. Eu tinha estudado em escola técnica antes de entrar na polícia e falaram, olha, acho que você vai se dar bem com esse assunto, assume essa área. Então eu tive que produzir esse slide com todos os rótulos de risco, colando um a um, para a gente poder falar, nós temos um arquivo com todos os rótulos corretos, tá? Porque, principalmente no rótulo de peróxidos orgânicos, que tem muita coisa desatualizada, como eu falei, as pessoas fazem um curso, se apaixonam pelo assunto, montam um blog, depois vê que manter um blog atualizado demora muito, tempo é dinheiro, e ele acaba abandonando. Mas está tudo na internet, a internet não perdoa. Né? Que você deixou lá, ficou. Aí acaba atrapalhando depois quem vai fazer alguma pesquisa e acaba tendo dificuldade de buscar informações atualizadas. É isso aí. Turiani, deixa eu aproveitar então esse gancho, né? Um alerta, né? Porque aqui também tem estudantes também, esqueci de falar, né? Quem costuma acompanhar bastante essas lives, esses webinários, são estudantes de engenharia, são, na verdade, engenheiros que estão fazendo curso de engenharia de segurança, tem estudantes de engenharia. Então, assim, é aquele cuidado que tem que ser tomado quando tira a informação da internet, né? Porque, como você falou, né? Falei, Turiano, vamos mostrar aí, vamos falar sobre os rótulos de risco, você vai explicar melhor aí, né? Aí eu mandei para você o que eu tinha aqui. Aí você já me falou, tá errado. Você me mandou vários, não tinha uma certa. Não tinha uma certa. Eu falei, mas Turiano, na verdade eu tô te mandando o que eu achei que é só para te ilustrar. Ele falou, não, então eu vou revisar tudo isso, porque tá errado. Eu falei, não, ótimo, por isso que ainda bem que eu chamei o cara certo, né? Então, muita informação na internet que não é confiável. Isso acontece em todas as áreas. Segurança contra incêndio também, não é diferente, né? E isso daqui é um exemplo típico. Então, ficou alerta para quem está na área, entrando para a área de segurança, não ficar aí garimpando a internet e, se garimpar, procurar confirmar as informações. E mais uma observação, você falou da FISP, fazendo um gancho, estou pegando um gancho, tá? Desculpa te atrapalhar aí, né? Mas, assim, a FISP, para o Corpo de Bombeiros, na apresentação, na parte de prevenção, quando você apresenta o projeto do Corpo de Bombeiros, principalmente quando se tratam lá de armazenamento de líquidos combustíveis, é necessário você comprovar, por exemplo, o ponto de fulgor, né? Então, a gente se baseia, junta no processo eletrônico a FISP do produto que você está analisando, que está apresentando ali, como e a proteção dele. Então, a gente faz todo o enquadramento baseado nessas informações das FISP, principalmente dos fabricantes, né? Para que a gente tenha um valor mais real. Então, essas informações, é lógico, não é só essa informação que é importante, né? Só ponto de fulgor. Eu sempre falo para os alunos também do curso de Engenharia de Segurança que essa FISP, ela dá muitas informações, propriedades físico-químicas. Então, quando a gente fala de gases, né? Ali você tem, por exemplo, a densidade do gás. Então, quando você analisa a densidade do gás, você consegue entender para onde ele vai se ele vazar, né? Começa daí. E o local para onde ele vai me dar uma ideia de como fazer a ventilação, o local de armazenamento. Então, é lógico, né, que essas FISP, elas dão muita informação, e às vezes o pessoal só se limita a ponto de fulgor, né? Que é o principal para a gente poder classificar os líquidos combustíveis, né, classe 1, 2, 3B, etc. Mas ele também dá outras informações importantes, tá? Obrigado, desculpa interrompê-lo. Vamos prosseguir. Não, e agora eu vou pegar o gancho também, né? Eu fui editar uma empresa esses dias e falei, onde é que está uma pasta de FISP? Só não, nós não temos pasta, está tudo informatizado. Falei, tá bom, vamos dizer que cai o link da internet. Ah, não, nós temos isso aqui na intranet. Tá bom, vamos dizer que falte a energia elétrica. Não, nós temos aqui o nosso gerador. Tá, vamos dizer que acaba o combustível do seu gerador. Você tem que ter um backup disso. Né? Você imagina numa emergência, alguém lá, sei lá, um incêndio, e o bombeiro chega e fala, preciso pegar FISP, porque alguém vai na frente do computador para pegar FISP. Não, você pega a pasta de FISP e sai correndo com ela na mão. Então isso tem que estar em papel. Isso informatizado pode ser um apoio, mas você tem que ter isso principalmente em papel. Vamos lá. Bom, aí na nossa legislação nós tivemos agora algumas definições que você fala, poxa, mas não é tudo a mesma coisa? Não, se a gente for falar em termos técnicos, né? Eu não vou falar qual é o número que está na placa que está no caminhão, qual é a cor da placa do caminhão. Eu tenho que falar rótulo de risco, painel de segurança, até porque
não agora, mas no passado, que a gente tinha 4 algarismos na placa do veículo, o número da ONU também é composto por 4 algarismos, era possível alguém, numa emergência por telefone, passar uma informação que ele está lendo a placa do caminhão e não o número no painel de segurança. Então, esse é um problema, assim, que os leigos, as pessoas que não conhecem esse assunto, têm essa dificuldade de compreender. E eu tenho certeza que quem nunca viu esse assunto e estiver assistindo agora, vai ser muito mais crítico depois, vai ver que quando ele estiver andando na estrada, estão vários caminhões com produto perigoso ao lado dele, nas marginais de São Paulo, vários caminhões, muito mais do que ele imaginava. E, na verdade, sempre estiveram lá, ele só não viu. Tá? Então, temos algumas definições de identificação, marcação e sinalização. Então, tudo depende da onde que essas informações são aplicadas. Então, para a gente não perder tempo lendo, né? Então, uma identificação é quando eu tenho uma informação numa embalagem. Então, eu tenho aí um rótulo de risco, eu tenho o número da ONU, o nome apropriado para embarque, que no caso de ser um produto no Brasil, tem que estar escrito no idioma nacional oficial, que é o nosso português, tá bom? A parte interna está escrito lá, Flammable Liquid, ela pode nem existir, porque não é obrigado a estar escrito nessa parte, tá? Nós temos a sinalização, então as embalagens que são chamadas homologadas, existem regras para isso. As embalagens passam por ensaios técnicos, enchimento, pressão, queda, tombamento, empilhamento. Então, elas recebem um conjunto de caracteres, não dá para explicar tudo aqui, a gente não tem tempo para isso. Né? Temos cursos só para isso, se quiser. Mas tem todas as identificações que diz aí qual é o tipo de embalagem, qual é o material com que ela é feita, o formato, se a tampa é fixa ou não, se é uma embalagem para sólido, qual é o grupo de embalagem em função da proporção de risco que esse produto apresenta, o ano da homologação, o país, o fabricante, está tudo escrito aí de forma codificada. Tá? Então, nós temos uma sinalização. Né? E no veículo também nós temos aí a informação em relação à aplicação dos painéis de segurança e rótulo de risco. Obviamente que todos os tamanhos aí eles estão didáticos, né? Não são proporcionais ao tamanho do veículo. Mas só para o pessoal já começar a despertar essa informação, que tem símbolos que são colocados nas laterais, na traseira, na frente do veículo, que vão identificar no caminhão de carroceria aberta ou de carroceria fechada qual é o produto ou quais são os produtos que estão sendo transportados naquele veículo. Temos um exemplo aqui clássico, toda vez que alguém vai digitar alguma coisa, e essa imagem aparece. Então, eu tentei até preservar as empresas, mas é uma empresa conhecida. Se botar agora no Google, você vai achar essa imagem, né? Então, esse é um caminhão de transporte de produto perigoso a granel, que ele tem compartimentos internos, tem 7 compartimentos internos, ou seja, ele pode transportar até 7 produtos diferentes nesse veículo. Então, é uma gama muito grande de informações que muitas vezes a gente vê erros típicos. Né? Agora com o celular, a gente tem aí uma possibilidade de fotografar tudo errado na rua. Então, no dia a dia, a gente vai encontrando coisa errada e tirando fotografia, vai fazendo aí um livro, né? Se quiserem fotos de coisa errada, eu tenho pastas e pastas no computador de coisas erradas. Basta ter o telefone ali no suporte, no painel, e você vai só clicando, né? Caminhão trator, espero que não seja um produto perigoso que esteja aí dentro, né? Nem todo produto químico é um produto perigoso. Mas temos algumas aberrações que a gente encontra. Às vezes você vê caminhão de mudança com identificação de painel de segurança de rótulo de risco, né? Então, ele pode até ter transportado, mas naquele final de semana ele estava fazendo um bico e levando a mudança de um parente, por exemplo. Essa aqui é uma foto, se não me engano, de 2012, que eu fiz uma viagem na Europa, se não me engano, na Inglaterra. Então, eles têm lá uma forma de identificação um pouquinho diferenciada. Nossa, essa aqui foi uma foto nos Estados Unidos. Não sei se dá para perceber, mas esse rótulo de risco ele é como se fosse um livro, como se tivesse páginas, e você pode ir virando a página, fazendo o travamento e ter a identificação do que está sendo transportado naquele momento. A nossa norma permite que você tenha esse tipo de dispositivo, mas assim, ele tem que ser fabricado com qualidade. Né? Às vezes no Brasil a gente busca fazer e não busca qualidade e acaba essa falta de qualidade colocando em risco toda a operação. Então existe a norma com toda a especificação técnica de como fazer esse símbolo que pode ser, ele é chamado intercambiável, tá bom? Então, aqui nós temos um painel de segurança. Veja que num padrão fora do Brasil, você tem só o número da ONU, né, 1073, não tem o número de risco. Aqui nós temos o número de risco 80, número da ONU 3265. Então, é um painel de segurança, tem cores, a cor é só essa, na verdade,
mas ele tem algarismos padronizados, distância entre os algarismos, distância entre as linhas, é tudo padronizado, de forma que você pode até ter um gabarito que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Turiano, você vai falar um pouquinho sobre os números aí? Para que serve esse número da ONU? Você vai comentar sobre isso ou não? Tá, podemos aproveitar agora então. Tá? Então aproveita e fala assim, porque a gente tinha um manualzinho da Abiquim, né? Eu estou falando lá, a gente trabalhava em serviço oficial de área, né? A gente não tinha tablet na época, né? Hoje parece que tem tablet nas viaturas. E a gente andava com o manualzinho da Abiquim, dentro da viatura do comando de área, do bombeiro. Então, assim, chegava na ocorrência, olhava lá o rótulo de risco, já o numerão já procurava no manualzinho e via lá todos os riscos que ele oferece, distância de isolamento, etc. Fala um pouquinho para o pessoal aí. Então, vamos aproveitar e falar do manual da Abiquim. Tá? O manual da Abiquim, ele é um manual que ele é utilizado para emergência química. Dá licença um pouquinho só, ficar aqui a mão. E nós editamos um manual, que é um manual que tem a legislação de transporte, tem mais de 500 páginas aqui nesse manual. Tá? Então, aqui não tem nada sobre emergência, aqui tem sobre a legislação de transporte. Peraí, só um pouquinho, põe de novo aí, por favor. Vamos lá. Isso. Aí, isso. Tá. Esse manual, ele está em português, tá? Sim, não, nesse manual eu sou um dos colaboradores, tá? Tá, perfeito. Carlos Eduardo Viriato, Mário Sérgio Turiani, nós somos aqui colaboradores na organização do conteúdo desse manual. Teve um ano que foi minha filha... O que tem esse manual, Turiani, assim, resumidamente? Tudo que está no meu cérebro. Todo o meu conhecimento de produto perigoso está nele, tá? Então, assim, ele tem todo decreto, leis, portarias, resoluções, parte ambiental... Tem a lista de produtos perigosos, estamos vendo aí o número do ano 3266. O que é isso? Eu não tenho a menor ideia, eu tenho que procurar numa relação. A relação tem mais de 3 mil produtos. Tá? Eu tenho até, depois, se a gente tiver um tempinho para mostrar o nosso site que está em desenvolvimento, vai ser possível você pesquisar no site informações sobre o produto perigoso. Então, os números que tem em cima, esse 80, representa que o produto é corrosivo. E aí tem muito a ver com os rótulos de risco, né? Classe 1 dos explosivos, 2 gases, 3 líquido inflamável, 4 eu posso ter um sódio inflamável, um produto de combustão espontânea, um produto que reage perigosamente com a água emitindo vapor inflamável, oxidantes, peróxidos orgânicos, infectantes, tóxicos, radioativos, corrosivos e substâncias perigosas diversas que não são abrangidas por nenhuma das primeiras 8 classes, mas também são considerados produtos perigosos. Então, essa linha de baixo vai identificar qual é o número da ONU do produto. E aí, aqui nós estamos comentando em off, né? Assim, tem que tomar muito cuidado na hora de atender uma emergência, porque nem sempre podemos confiar nessa informação. Em função até de motoristas que tentam não seguir a legislação de forma correta para ter algum benefício, por exemplo, transitar em local que é proibido, ou horário que é proibido ver um produto perigoso, às vezes ele tira a sinalização. Então, muitas vezes vai se atender um acidente de trânsito comum com um caminhão de carroceria fechado, caminhão baú tombado, e a hora que vai abrir, vai ver que está saindo uma fumacinha cor-de-rosa, verde lá, ninguém vai entender, e ele está transportando um produto perigoso. Houve uma época de um folclore dizendo assim, não, o produto que eu vou levar, ele tem um número da ONU muito conhecido, ele é muito visado para roubo, então eu vou colocar um outro número da ONU, porque aí a polícia vai saber que se tiver uma emergência é produto perigoso, mas não é um produto visado de roubo, entendeu? Então, assim, bombeiros, tomem muito cuidado para confiar na informação. Infelizmente, isso é uma realidade. Tá? Ô, Turiani, só vou te interrompendo mais uma vez. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó. Aparece para você. O Fernando Fernandes está perguntando como adquirir esse manual que você mostrou aí. Tá, bom, esse manual é um problema. Esse manual, eu e o Carlos, nós vendemos o direito desse manual, nós não estamos mais editando diretamente. Ele está... Ali, vocês viram que era PP13, já tem uma 14ª edição que não sou eu o autor dela. Então, depois, quem quiser entrar em contato comigo, acho que você vai deixar os dados aí, ou a gente vai deixar lá no YouTube. Eu vou deixar nos comentários. Não, nós vamos fazer assim, ao invés de você ter isso em papel, vamos ter isso digitalizado, vamos ter isso informatizado, é muito melhor. Né? Claro. Você vai carregar 500 páginas, vai dizer que você vai dar um Ctrl F no manual com 500 páginas? Duvido que você consiga fazer isso, né? Então, digitalizado, a gente consegue dar mais facilidade de encontrar algum tipo de informação aí.
Outra informação que é importante, né? Por exemplo, quando você tem ali um caminhão-tanque, você tem a inércia de líquidos, você tem problemas, às vezes, de danos estruturais, esse dano pode causar rachaduras, e isso é um tipo comum numa emergência com produto perigoso. Às vezes, só de um policial rodoviário da ordem de parada, lá o motorista se imobilizar, ele percebe que tem o vazamento, que o motorista em deslocamento não consegue enxergar, tá? Falando em fiscalização, nos primórdios, né, na época das veraneios, isso em 1990, 91, essa foi a primeira viatura com produto perigoso de pré-atendimento à emergência e fiscalização da Polícia Rodoviária. Na verdade, a gente não pretendia atender a emergência, mas daquele pré-atendimento inicial até a chegada do bombeiro ou das equipes de emergência das empresas para que fizessem realmente o atendimento e resolvesse o problema. Então, foi feito pela GIFEL na época, a MSA, tudo isso é doado, hein? Tudo isso foi iniciativa privada que colaborou para existir. Não só a forma de distribuição dentro desse veículo que foi feito pela GIFEL, mas a MSA que doou todos esses equipamentos. Isso foi em 1990. Aí tivemos uma evolução, eu acho que foi em 2000, que nós tivemos esse, já foi uma van, foram 13 vans foram adquiridas, né? A última leva um pouquinho maior a van e com vários, até com notebook interno para ter mais acesso às informações. Então, assim, para você ter uma ideia de como a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo está preparada, eu não sei te dizer nas outras polícias como elas estão equipadas para isso, mas a do Estado de São Paulo eu sei que sempre teve um cuidado, uma atenção muito especial, até porque a malha viária estadual ela é grande, é uma das maiores que nós temos no Brasil e é uma das principais vias e onde se transporta produto perigoso. Bom, aí em treinamentos que eu faço, Luísa, tem uma pergunta que a gente sempre deixa assim, né? Como evitar multas no transporte de produto perigoso? Esse seria um tema de um treinamento. E a resposta mais lógica possível, né? Você tem que fazer tudo para não ser multado. Então você tem que realizar um checklist, né? Para botar um termo em inglês aí, ou seja, tem que ter uma verificação dos equipamentos obrigatórios, as condições de veículo, documentação, estado do motorista, habilitação do motorista, se ele está descansado, não está embriagado, situação de pneu. Eu vou mostrar bastante fotografia aqui para vocês de coisa errada, tá bom? Bom, então nós temos multas, né? Temos multas, existe lá artigo, inciso, alíneas, isso daí é da legislação antiga, depois eu vou mostrar da legislação atual, né? E para que tente se evitar esse tipo de, entre aspas, constrangimento ao motorista, né, quando ele é multado, porque o maior problema não é a multa em si. Eu vou mostrar os valores de multas, ele não é o maior problema. O problema é atraso do produto, porque o veículo vai ficar lá 1 hora e meia, só para ser fiscalizado e autuado. Isso se ele não for retido, isso ainda se não for determinado transbordo da carga para um outro veículo que tem condição de segurança para continuar a viagem. Então, a multa realmente é o de menos. Bom, checklist tem uma norma da ABNT, MBR 15481, que está em processo de revisão, né? Nós fizemos aí há pouco tempo a revisão pela ABNT, até na última reunião teve ali mais explicações sobre as revisões dela, mas só para vocês terem uma ideia, não vou comentar item por item, porque não temos tempo, tá? Mas existem sessões onde tudo que o policial rodoviário vai olhar, alguém já tem que ter olhado antes, né? Então, eu costumo comentar, quem tem que fazer esse checklist? Na verdade, quem tem que fazer não é o embarcador no momento do embarque, é o transportador antes de mandar o veículo. Até porque o embarcador, quando ele ligou para o transportador e falou assim, preciso de um veículo para carregar o produto tal do ponto A para o ponto B, ele está contratando o transporte correto, ele está contratando um serviço eficiente. Mas mesmo que o transportador faça, mesmo que o transportador olhe, a hora que ele chega numa empresa para fazer o carregamento, tanto o granel como o fracionado, o expedidor, infelizmente, ele tem que fazer o recheck. Ele vai ter que olhar de novo se tudo está certo. Muitas vezes, pelo procedimento que a empresa adota desse checklist, por exemplo, o motorista faz o checklist, uma coisa que eu, como construtor, não concordo, né? Por exemplo, você me deu uma chamada de atenção interessante. Você falou assim, olha, no seu site, todas as páginas não estão dizendo que é consultoria em transporte de produto perigoso. E eu já olhei aquelas páginas lá, há um mês eu estou olhando todas as páginas. Na homepage tem, nas demais não tem, você está certo. Eu já passei lá para o Cláudio, dá uma olhadinha, vamos botar isso em todas as páginas. Então, a mesma coisa que você falar para o motorista, seu caminhão está certo? O que o motorista vai falar? Não, ele está com o pneu liso, sistema de freio eu tive que remendar com arame, eu estou com uma lâmpada queimada. Não, ele vai lá e vai fazer check em tudo e na hora de fazer o carregamento, se você não
refazer esse check, você vai ter problema. Um dos problemas que a gente conta, né, na verificação do preenchimento de checklist, ele é feito de forma manual. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo para informatizar tudo isso. No nosso site, nós vamos ter uma página para fazer esse checklist, para preencher esse formulário. E nós vamos ter um aplicativo onde você vai colocar sim ou não. E se você tiver dúvida, vai ter um botão ajuda. E esse botão ajuda vai trazer informações que eu vou escrever de como verificar aquele item. Se ele tiver dúvida ainda, ele vai ter lá a possibilidade de ver a legislação, porque vai ter um link para a legislação. E se nem assim ele conseguir preencher, ainda vai ter lá um botãozinho de WhatsApp que vai poder conversar comigo diretamente para esclarecer, tá? Então, é o diferencial do nosso aplicativo, porque fazer planilha informatizada, você faz em qualquer planilha de Excel, mas a nossa não. Você carregou o nosso aplicativo, se mudou uma norma ontem, hoje ele tem que estar certo. Aquela linha saiu, entrou uma linha nova, mudou a legislação vai ter que mudar também. Tá bom? Esse aplicativo você já tem ele disponível? Não, nós temos ele estruturado, isso ele vai entrar primeiro no site, depois vai estar aberto no site, depois nós vamos vender em forma de aplicativo. Perfeito. Comercializar. Mas só para vocês verem hoje é uma prancheta, o funcionário em pé, já teve caso de falar, eu perguntei quando chove, fica um segurando o guarda-chuva e o outro fica tentando preencher o papel molhado, tá? Então tem coisas que precisam ser realmente melhoradas. Turiani, só um pouquinho. Eu tenho questionamentos aqui ou colocações para comentário. Tem algumas coisas aqui, né? Eu não sei se você quer que eu passe agora ou deixe para... O que você prefere? A única coisa é que já foram 38 minutos. Não, mas a gente sabe. Já foram 38 minutos, eu estou com 36 slides, você sabe quantos que tem. Tá bom. Deu um slide por minuto, tá indo bem. Então só responda essa aqui por enquanto, ó. Só essa aqui, ó. Só essa daqui, ó. Apareceu? O critério de aplicação da faixa refletiva no caminhão-tanque transporta óleo diesel. Essa faixa refletiva, não sei se eu estou entendendo direito, mas é aquela branca e vermelha que é ao longo do veículo, nas laterais e na traseira. Eu imagino que seja essa mesmo. Porque não é só no caminhão de óleo diesel. Todo veículo de carga tem a capacidade mínima lá de peso bruto que o veículo tem que ter. Pra você ter uma ideia, eu tenho um caminhão e eu tive que colocar isso no meu caminhão, tá? Então, não é só no caminhão de óleo diesel, não. Existe uma resolução do CONTRAN que estabelece isso em proporção, tá? Então, é uma proporção em relação à lateral e à traseira. Depois eu também posso passar isso para quem estiver interessado, para a gente não se alongar muito num assunto só e ganhar tempo aí. Tudo bem? Eu estou colocando algumas observações aí, se você quiser comentar, se comenta, se não, toque em frente. Tá bom, vamos lá. Não, que tá assim, ver os slides. Eu estou aqui com 3 telas abertas. Né? Tô prestando atenção e olhando o relógio, mas vamos lá, vamos seguir. Assim, o homem tem essa dificuldade, cara. A mulher faz coisa ao mesmo tempo, o homem não. Mas vamos assim, quem eu não conseguir responder, tá? Mas vai ficar meu e-mail lá, eu prometo que eu vou responder por e-mail todas as questões, tá bom? Beleza. Então, hoje aqui, como eu falei, hoje é um bate-papo, não é um curso, não é um treinamento. Não dá sim. Informações, tá? Bom, então, uma das coisas que é verificada lá no checklist são os equipamentos de porte obrigatório, né, que houve uma redução de equipamentos em função até de usos inadequados ou construção inadequada, então alguns equipamentos deixaram de ser obrigatórios. Depois nós temos os EPIs, né, depois não falo também de EPI, mas alguns equipamentos estão dentro de bolsas, não sei se vocês conseguem chegar no quão suja está essa bolsa, isso às vezes está armazenada de forma totalmente indevida no veículo, né? Tem bolsas que estão muito mais limpas, mais organizadas, onde você encontra parte do EPI dentro dessa bolsa, e todo EPI tem que estar na cabine do caminhão, não pode estar em compartimento de carga, não pode estar numa caixa externa, né? Quando se colocam lá, que tem que tomar cuidado, que às vezes esse lacre, ele não foi bem colocado, é possível até passar a mão numa bolsa que está lacrada. E por que se faz isso? Por que se coloca o lacre na bolsa? Muitas empresas fazem isso porque ele anota o número e ele não precisa ficar abrindo e olhando a bolsa toda vez que vai fazer um carregamento. Ele olha se o número do lacre é o mesmo. Estando certo, ele não olha. Se tiver errado, ele é obrigado a olhar o número da bolsa e anotar o novo número do lacre, né? Então, a bolsa tem que estar intacta, não pode estar rasgada. Depois, na fiscalização, o policial pede para eles pôr todos os equipamentos no chão. Aí tem equipamento para mais, equipamento que nem é obrigatório atualmente, tá? Mas quando alguém vai comprar um kit numa empresa especializada, um conjunto de equipamento para situação de emergência,
ele pede o kit para produto perigoso. Ele não fala, eu quero o kit para óleo diesel, eu quero o kit para ácido sulfúrico. Ele pede um kit para produto perigoso. Então, o que vendem para ele? Tudo que for possível, para ele carregar qualquer produto perigoso. E acabam vendendo equipamento até desnecessário para a atividade dele, se é granel, fracionado, se é um produto específico e ele vai transportar um produto que nem o filtro, nem a máscara é adequado ao produto dele. Em auditoria, a gente encontra algumas aberrações que eu falo, quem está fazendo o checklist, ele não pode falar, são 4 cones obrigatórios, 1, 2, 3, 4, contei, check. Não, ele tem que pedir para tirar esses cones. Esses cones, às vezes, o primeiro está limpo, os internos estão em situação tão precária que nem é aceito pela fiscalização. Tem que ter faixas brancas refletivas, né? A base dele, às vezes, pode estar deformada. Esse cone não vai ficar na posição vertical. Tá? Nós temos aqui a situação do cone, onde você tem aí sujeiras, né, que também não são aceitas. O policial nota lá, cone sujo. Tá? Porque a parte refletiva branca não está branca mais. Né? A laranja não está laranja, ela está suja. Só uma observação, o Canedo escreveu aqui que FISP nunca foi obrigatório no transporte. Perfeito. FISP que não é obrigatório no transporte de produto perigoso. Por isso que eu falei que é uma norma trabalhista, NR26 do Ministério do Trabalho. Tá? A FISP que não é um documento de porte obrigatório. Hoje em dia, nem a ficha de emergência. Muito embora eu consegui convencer todos os meus clientes a manter a ficha de emergência, porque com ela ele consegue cumprir outros 4 artigos do Regulamento de Transporte de Produto Perigoso, e se ele já tem a ficha e ela vai ser útil e preserva o meio ambiente, preserva segurança, saúde, vidas, né? Então ele mantém a ficha de emergência. Todos os meus clientes continuam colocando no veículo. Voltando então aí para o show de horrores e coisas erradas, tá? Tudo isso numa auditoria só, tá? Olha aí. A norma diz que o cone é de borracha, isso aí não é cone de borracha, se ele está quebrado, provavelmente é um cone plástico. Né? Então, é comprado, importado, não vou dizer de que país que é, né? Mas não é fabricado no Brasil, então ele não atende às recomendações, ou melhor, a NBR 15031, que estabelece todas as condições de fabricação dele. Utilizam cadeado, às vezes, para prender. A gente sabe que o problema é quando para o veículo com o motorista fazer uma alimentação, então pode acontecer o furto do equipamento. Então, se coloca um cadeado, mas toda vez que o veículo estiver em deslocamento, esse cadeado tem que ser retirado, né? Não pode deixar isso durante o deslocamento, né? Mais um pouquinho de cone errado, falta de cone errado, tudo isso numa auditoria só. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o problema nesse cone, mas no próximo slide nós vamos dar um zoom, né? E o que foi destaque nesse cone. Dá uma olhadinha. Tá? Esse cone tem dono, tem proprietário. Não, sim. É Sabesp aí? É Sabesp. Tá? Então, até nós falamos assim, olha, isso aqui é uma auditoria. Se a gente tivesse em uma fiscalização, primeira coisa, eu, como policial, pediria para ele um termo de doação da Sabesp. Cadê o termo de doação desse cone? Ah, não tem? Bom, ou ele, né, ou é furto, ou receptação, alguma coisa incorreta está acontecendo isso. Aí, então, numa auditoria, isso tem que ser reprovado também. Tá bom? Às vezes o cone, ele está numa situação que ele recebe sol, frio, ele acaba se fundindo um no outro, né? Veja que os motoristas aí não são fraquinhos e eles não conseguiram separar esses 2 cones. Por isso que tem que pedir para tirar um cone dentro do outro. E as maiores não conformidades numa expedição estão relacionadas justamente com esses equipamentos, com o cone. Dá uma olhadinha em extintor de incêndio. Aí é a sua área, Luiz. Estou vendo. Extintor de incêndio de transporte. Né? Aí você tem, por exemplo, vou voltar aqui o slide, você também tem uma braçadeira aí que tem um parafuso, né? Parafuso. Desde que não tenha arroz, que você tenha que abrir com uma chave, né? Ou seja, ele esteja fácil de ser retirado, tudo bem. Se tiver uma chave, já vai ter uma não conformidade. Mas o problema dessa braçadeira, muitas vezes, é colocada numa posição que destrói as etiquetas obrigatórias, que vai identificar aí o tempo de validade. Selo de conformidade, isso. Sim, selo de conformidade. Então, houve um folclore uma vez, se eu colocar um plástico, eu vou ser multado porque eu coloquei o plástico em cima. Não, existem plásticos e plásticos, né? Se você colocar um filme transparente, fino, que a hora que você retira o cone, ele se rasga, tudo bem. Agora, eu já vi plástico de 3 milímetros, que se você não soltar tudo, você não tira extintor de incêndio de jeito nenhum. Né? Então, o problema não é ter o plástico, o problema é o extintor está de fácil acesso. É isso que é a pergunta que se faz e o resultado que é se ver no momento que o motorista está fazendo lá a retirada para fiscalização. Né?
Essa foto aí, o que ela está mostrando? Como a gente faz auditoria, uma chave, ela é obrigatória, chave de boca, chave fixa, para desconectar o cabo da bateria no momento de uma emergência, para evitar qualquer problema de enfraquecimento, mesmo que o veículo tenha chave geral. Tá? Então, tem que medir se o parafuso, a porca, é do tamanho da chave. Em auditoria, eu já peguei várias vezes parafuso 13 com chave 10 e vice-versa. Já peguei, por exemplo, o motorista tinha todas as chaves, menos a 13. Por algum motivo, ele não tinha no conjunto dele. Então, toda vez que vai se fazer uma auditoria, uma verificação, tem que ser olhado se realmente essa chave está disponível. EPI. Então, tem o EPI básico, EPI complementar, luva, capacete, locos, máscara. Qual é o tipo de EPI? Também depende do produto. Se eu não me engano, são 10, 11 com combinações diferentes de EPIs que pode ter, né? E nós temos qualidades do EPI que tem que ser verificadas também no momento de uma fiscalização. Então, primeiro, se a luva é direita, esquerda, né? Se um motorista não emprestou para o outro na hora de fazer lá uma auditoria interna, se não tem nenhum problema de ter trocado luva, se as informações da luva estão visíveis, né? Capacete, se ele não está rachado, se ele não tem ali uma emenda, né, com uma fita, tudo isso aí é não conformidade. Né? Em relação ao óculos, tem óculos para produto químico e tem óculos que serve para trabalhar em máquinas que liberam fragmentos sólidos. Então, óculos para produto químico é ele tem que dar selagem no rosto, de tal forma que se pingar um produto, ele não vai atingir os olhos em hipótese alguma. Tá? Então, não adianta olhar se tem óculos. O óculos tem que ser adequado para produto químico. Tá? Ô, Turiano, só interrompendo aí, acho que você já respondeu isso aqui, a Verônica está perguntando sobre como FISPICs, né, e como FS são obrigatórios na carga de produtos perigosos, né? Você acho que já explicou disso, sim, que não é obrigatório, né? Isso, a FISP, que é um documento trabalhista, não é obrigatório durante o deslocamento do veículo. Tá. Agora, a ficha de emergência não é obrigatória, mas se recomenda porque tem informações que vão cumprir vários outros artigos do regulamento. Por exemplo, a empresa forneceu todos os dados necessários para uma emergência. Se você não tem uma ficha de emergência, você não pode comprovar que você fez isso. Tá. Só aproveitando aqui, então, já que dá uma paradinha, sistema de HS, né? É utilizado nos transportes ou só nos depósitos e indústrias? A NR26. Não, o GHS ele é de forma geral, né? Ele é uma outra classificação de produto perigoso, né? Como nós falamos lá, são 9 classes de risco para transporte de produto perigoso para fins, do modal terrestre, aéreo, marítimo. Agora, quando você fala em GHS, é um produto perigoso para qualquer outra finalidade, até um produto doméstico. Se nós temos no nosso banheiro, na nossa despensa, tá? Ele tem produtos que são perigosos para um órgão específico do corpo humano. Né? Traduzindo para o português, para quem não sabe aí, é sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, né? Isso. Mas aí ele vem do inglês, na verdade, né? Isso. Como eu mostrei que tem lá o Orange Book, né, o livro laranja, tem o Purple Book, que ele é o livro, homem fala cor-de-rosa, né, roxo, não sei, né, mulher que enxerga, é igual o Windows, que enxerga em 1.200.000 cores. Uhum. Então, o Purple Book é o que melhor descreve esse livro. Bom, voltando no nosso IPI, você está vendo que tem aí uma parte interna na máscara, que é uma proteção, só para dar um formato, uma proteção da lente, né? Eu já vi motorista colocar a máscara, eu até coloquei no LinkedIn uma foto, ele colocou com a proteção interna, e eu deixo, numa auditoria, coloca, aí o motorista está lá, você está bem? Você está respirando? Não, está desconfortável a máscara? Por que será que está desconfortável? Né? Ou seja, toda vez que você fornece um equipamento para alguém, você tem que treinar essa pessoa, não adianta comprar uma máscara, ó, motorista, o policial falou que tem que ser isso, se não botar essa máscara agora é multado, e joga ela dentro do caminhão. E o motorista, às vezes, está tudo desmontado, os tirantes de fixação estão desmontados, o capacete tem a cinta protetora interna de amortecimento, ele está desmontado. Isso só vai ver no momento de uma fiscalização. Turiano, então, eu falei que ia te pegar alguns ganchinhos, né? Vamos lá. Eu vou pegar agora um gancho exatamente nisso daí. Então, assim como para transporte de produtos perigosos, né, que você está falando aí, tem que treinar, né? Não adianta ter o EPI lá, né? O cara não sabe usar, né? Sim. Então, segurança contra incêndio é a mesma coisa, né? A gente vai lá, o bombeiro fiscaliza todas as instalações lá, tem sistema de hidrantes, tem alarme, tal. Quer dizer, se instala lá e não se treina, né? Por isso que, obviamente, hoje tem os treinamentos de brigada de incêndio para dar esse tipo de conhecimento.
Mas é comum a gente ver sistemas aí, que aí são instalados, tem treinamento ligado, depois, na rotatividade das pessoas, aquelas que vieram depois, não tem a menor ideia de como utilizar, né, esses equipamentos aí. Então, só puxando um pouquinho também, né, Sim. Pegando o gancho para nossa área aí, tá bom? E outra, Luiz, aquela história, né? Nós somos auditores. A gente vai direto onde a gente sabe que está o problema, né? A pessoa vai fazer, parece que você adivinha que o problema está aí. Não, não adivinha, não, eu sei que vai estar aí. Existe, por exemplo, eu faço auditorias em transportadoras por ordem de contrato de uma indústria química. Então, eu vou auditar se a transportadora está correta para transportar o produto para aquela indústria. Eles produzem lá um veículo que eu vou ver, que já está com dia marcado, né, hora marcada, então sabe que eu vou estar por lá. Né? Aí eu falo, qual caminhão que nós vamos olhar? Vai ser esse caminhão aqui. Ah, esse aqui tá bom. Eu posso olhar aquele outro ali? Ah, não, mas esse caminhão chegou agora. Não, posso olhar aquele outro caminhão? Tudo bem, eu sei que ele chegou agora e não vai estar certo. Podemos dar uma olhada no caminhão? Aí anota um monte de coisa errada. Agora vamos ver o caminhão que você preparou para mim? Estão com os mesmos problemas, tá? Então, aí depois eu lembro que tinha uma técnica que nós trabalhamos que ela bufava e batia o pé no chão, porque ela deve ter falado, pessoal, vai vir o auditor, faça o negócio certo e tal. A culpa não é do pessoal, a culpa é de orientação. Né? Por que acontece multa? Aquela primeira perguntinha lá, por que acontece multa? Porque o checklist não está bem feito. Não adianta você pegar uma folha e começar check. Você preencheu o documento, manda o motorista, assina, libera, e você não olhou nada. Tudo que eu estou mostrando aqui são fotos, né? De auditorias, filtros, né? Então você tem um filtro específico para um produto. O motorista não tem a menor ideia se ele é gás ácido, vapor orgânico, se o filtro dele tem que ser específico em função do produto. Ele tem um filtro e ponto final. Ele não observa, por exemplo, se a rosca do filtro é compatível com a rosca da máscara. Coisas básicas que a gente pega auditoria, se está lacrado o filtro, data de validade, o que a gente pega de data de validade vencida, né, nos filtros, é um absurdo. Né? Aí você abre o compartimento lateral do veículo, tem um monte de tranqueira lá, que se ele usar o que está lá, ele vai ser multado. Então ele guarda painel e rótulo lá, e ele fala assim, eu não sei que produto que eu vou levar, então eu levo um monte de produto. Eu falo assim, se você usar isso, você vai ser multado, porque está tudo errado. Está tudo rasgado, quebrado, furado, um já tritou com o outro, então já não tem condições de uso adequado. Tá? Ou senão, ele foi corroído pelo próprio produto, ele teve uma ação química do próprio produto, ele acabou se tornando inservível para sinalizar o veículo, ou ele foi montado de forma correta. Vocês estão percebendo que os números estão meio tortos, né? Como eu falei, isso daí tem gabarito, isso tem forma correta de se colocar no veículo, né? Posição 10 e 17, como se fossem dois conjuntos de algarismos separados. Na verdade, o número do ônibus só é o 1017, né? O cloro. Então, na norma da ABNT, é possível até você fazer um gabarito. Eu conheço transportadoras que têm, tá? O gabarito. E a Polícia Rodoviária do Paraná, uma vez eu fui orientador de uma monografia, e falaram para mim que lá eles têm um gabarito homologado pelo IPEM do Paraná. Eles cortaram a madeira, fizeram todos os furos, mandaram para o IPEM, Instituto de Metrologia lá, as medidas, eles comprovaram que estava correta, botaram uma plaquetinha IPEM, PR, número tal, e virou um equipamento de metrologia. Eles colocam em cima do painel de segurança do veículo. Se os números não aparecerem no furo, o veículo é multado com equipamento de metrologia. Tá? Rótulo de risco também tem dimensões mínimas, tem distâncias, tem proporção para tudo. A norma da ABNT prevê até algarismos padronizados que eles foram desenhados propositalmente para que não se confundam. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, o número 6 é redondo, o número 9 é oval. Não é só a posição. Eu vejo muitas vezes o pessoal usar adesivo, e ele não tem o 6, ele usa o 9 como 6. Fala, está reprovado, você usou o número 9, você virou, ele parece o número 6, mas para a auditoria ele não é número 6, ele está fora das regras da ABNT. Então foram desenhados propositalmente, você não tem nem fonte no computador para dizer assim, qual é o nome da fonte para eu poder simular? Não tem. Você tem que desenhar algarismo por algarismo se você quiser reproduzir isso. Tá? E aí, continuando o show de horrores, pneus. Pneu para veículo de produto perigoso. Eu lembro de ter feito uma auditoria, eu nem vou citar muitos detalhes, mas assim, para chegar na indústria, você passava na frente de uma base de uma polícia, não vou dizer se é federal ou estadual, mas lá no norte do país. E os caminhões, não tinha caminhão que um pneu não se aproveitava. E eu falei assim, eu só queria vender uma coisa com exclusividade aqui, pneu.
Ou ia ficar milionário, porque vocês iam comprar tudo de mim, ou ia ficar pobre, porque vocês não ligam para pneu, para ter pneus nessas condições. Tá bom? Tem vários outros, né, que eu falei para vocês que eu posso mostrar. Para-choque, né? Para-choque ele tem lá, o adesivo tem que estar intacto, né? Não pode estar amassado. Né? Outra coisa assim, gravíssima, caminhão que vai transportar inflamável, e você vê que o sistema de fiação está exposto de uma forma absurdamente perigosa. Na última vez, o motorista veio até com fita isolante para arrumar. Agora eu falei, querido, agora não é hora de arrumar. Você tem que arrumar isso antes de sair da transportadora. Você não preencheu um checklist na transportadora? Você não colocou que estava ok antes de vir para cá? Agora não é hora de fazer isso. Bom, dentro do nosso cronograma, fiscalização bem rapidinho, né? Então, como eu falei de valores de multas, né? As multas atualmente, pelo regulamento de transporte de produto perigoso, vão aí de R$600 a R$5.000, tá? Só para que vocês tenham um exemplo, né? Nós temos outras multas ambientais que pode chegar até 2,5 milhões. Então, assim, são multas que têm valores consideráveis, mas eu me preocuparia, se eu fosse o embarcador do transportador, muito mais com as multas ambientais. E tem vários verbos no artigo 56, produzir, embalar, transportar, guardar, fabricar, importar, exportar, um monte de informação. Tá? Então, essas são as multas. E tem lá no finalzinho, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Isso por você não cumprir o regulamento de transporte de produto perigoso, você está sujeito, né, a ter uma ação penal por cometimento aí dessa infração prevista pela Lei de Crimes Ambientais. Tá? As infrações cometidas pelo transportador e pelo expedidor, elas são muito assim parecidas, às vezes mudando somente o verbo. Eu coloquei ali em amarelo, um é transportar e outro expedir. Então, o artigo 42, infrações atribuídas ao transportador, né, primeiro grupo, infrações de R$5.000, impedir ou dificultar a fiscalização. Quando o motorista, por exemplo, não para na fiscalização, ou simplesmente o baú está fechado, né, o compartimento de carga está fechado, ele fala assim, eu não posso abrir, tem um lacre, tem GPS, tem uma empresa, se eu abrir vai disparar o alarme, eu não posso abrir. Dificultou a fiscalização, já tem uma multa de R$5.000 para fazer. E tem outras multas de outros valores também, nós não vamos passar, são só essas 4, tá? Já falamos 2, são mais 2 só, calma aí. Tá? Então, mais um exemplo aí do segundo grupo, né? Transportar produto perigoso de veículo e equipamento sem nenhuma sinalização, de acordo com o artigo 6º, então tem que ir lá no regulamento, no artigo 6º, e ver quais são as regras. E as infrações de expedidor é o mesmo texto, só o mesmo tipo, né? Só muda aí, um é transportar, o outro é expedir. Tá? A maioria das multas são aplicadas aos pares, não é 100%. Tem multa que aplica só ao transportador, outras multas só ao embarcador, mas a maioria são aplicadas aos pares. Dificilmente um veículo errado sai com menos de 6 multas de uma fiscalização. Tá? E aí você também comentou comigo que você queria falar, que a gente faça uma coisinha sobre acidente de produto perigoso, né? Então é outro show de horrores, né? O que é um acidente? Isso é uma definição que uma vez eu ouvi e eu até pensei assim, será que se aplica? Está certo ou não? E a gente começa a adaptar. Não se aplica, nada é absoluto na vida, né? Mas vamos lá, é um evento danoso, né? Um evento que causou dano. Ele é um evento previsível. Poxa, se eu estou liberando um caminhão com pneu liso, com pneu sem condições de segurança, é previsível que aconteça um acidente, principalmente se estiver chovendo naquele dia. Se eu não fiz a manutenção no freio, é possível, previsível que se tenha um acidente, porque o motorista não vai conseguir frear o veículo numa situação de emergência, né? E ele é evitável, porque se foi verificado tudo isso, o veículo não deveria ter ido fazer o carregamento, deveria ter feito a manutenção e mandado outro veículo no lugar. Então, para mim, essa é a minha definição, tá? Um acidente é um evento danoso, previsível e evitável. Se tem outra literatura com acidentes, eu não pesquisei. Essa é a que eu considero. E aí, mais um pouquinho de show de horrores, com fotos de acidentes com produtos perigosos, né? Onde muitas vezes o motorista perde a vida, quer seja em tombamento, capotamento, né? Acidente em área urbana, acidente em rodovia. Muitas vezes o tanque se desprende da carroceria do veículo, né? Esses acidentes ainda assim, vazamento, tá? Vazamento é complicado, vai no meio ambiente, né? Mas nós temos acidentes, às vezes, que as proporções são muito mais graves, né? Então, são situações aí que aí tem que chamar corpo de bombeiro, interditar a via. Eu lembro de um acidente que uma vez aconteceu, e um dos objetivos, uma das
dos trabalhos que a Polícia Rodoviária busca é liberar a via para continuar o fluxo de veículo. Mas se você tem uma emergência e há uma possibilidade de um vazamento, não tem como, você realmente vai ter que segurar e vai ter que atender primeiro a emergência e depois liberar a via, tá bom? Bom, e aí nós temos, assim, algumas informações gerais, e eu acho que é o penúltimo slide. Tá? Penúltimo slide, né? Atribuição são delegadas. Então, tem empresa que fala assim, eu não faço o checklist, eu contratei uma empresa para fazer o checklist, então a responsabilidade não é minha, é sua. Você não terceiriza a responsabilidade. Você pode terceirizar a atividade, mas você continua sendo responsável. Tá? A frota não é minha, a frota eu loquei, a frota é agregada, você é transportador, você que vai ser multado lá e você vai para o banco dos réus no caso de crime ambiental, novamente aí, R$500 a 2 anos, de 1 a 4 anos de multa, tá bom? E, cumprindo a minha promessa, Luiz, quando eu falei que tinha 104 slides, o Luiz ficou preocupado. Ele falou assim, não, você não vai conseguir falar tudo isso. Não, realmente. Não dá para dar atenção para todas as perguntas, infelizmente, mas, por favor, depois me mandem por e-mail, tá aí meu e-mail, tá aí meu telefone, tá? Skype. Então, eu estou à disposição para responder uma a uma, farei isso com o máximo prazer. Toriane, nós vamos só dar uma prosseguida aqui. Eu tenho algumas perguntinhas, eu vou colocar já, né? Dá para a gente falar ainda aqui. Eu só vou agora tirar a tua apresentação, vamos colocar nós dois aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, atendeu a sua expectativa? Sim, perfeitamente. Eu só vou fazer uma complementação, tá? Após você responder as perguntas, eu vou falar um pouquinho, porque como o canal é de segurança contra incêndio, envolve também a questão de armazenamento, que não é o teu foco, né, aí na tua apresentação, eu vou só dar umas orientações, eu vou dar o caminho das pedras, né, até porque não há como a gente entrar no assunto mais tecnicamente, tá? Mas eu queria colocar algumas questões aqui. Bom, o primeiro é uma observação aqui de um colega Edson Matos, não sei se você conhece ele. Conheço, tudo bem, Edson? Ele falou, acho que seria legal você comentar como identificar na FISP se o produto é ou não classificado como perigoso para o transporte. Infelizmente, essa é uma das dúvidas diárias nas empresas. Mas se eu falar isso, eu estou entregando toda a minha tecnologia de resposta para dizer se o produto é perigoso ou não. Fica até meio injusto. Estou brincando. Não, eu recebo essa pergunta o tempo todo. Ele fala assim, o produto HF32, ele é produto perigoso? Eu falo, meu querido, se você não me mandar a FISP, não, mas pelo nome comercial, nome fantasia, impossível dizer se o produto é perigoso ou não. Até porque tem nome fantasia errado. Sabe aquele negócio que a gente joga na piscina? Como é que normalmente o pessoal fala quando joga na piscina para tratar? O pessoal fala assim, eu vou jogar... Produto de limpeza. Não, mas tem um nome. Eu vou jogar o cloro na piscina. Cloro. Eu vou abrir um balde e vou jogar cloro. Aquilo não é cloro. Cloro é um gás tóxico. Você fala que você vai jogar cloro na piscina, primeiro, você não tem um cilindro de gás na sua casa, você não pode comprar um cilindro de gás para levar para sua casa, então você jamais jogou cloro na sua piscina. Tá? Então, vamos lá, qual que é o segredo? Seção 14 da FISP, que tem as informações do número da ONU para os modais terrestre, aéreo e marítimo. Tá? Detalhe, muitas vezes está errada. Muitas vezes assim, o produto não é perigoso. Aí você, como o Luiz Rubens falou, você vai lá na seção 9, que tem as características físico-químicas do produto, está lá. Ponto de fulgor, 23. Aí você vai na seção 14, o produto não é inflamável. Opa, peraí. O produto é um líquido inflamável, sem dúvida nenhuma. Então tem muito preenchimento de FISP aqui também. Tá. Outra questão está na tela aí também. A pergunta da Maria José Arantes Beirigo. Ela está perguntando qual a forma correta de transportar os cones de sinalização e de isolamento. Assim, na BNT a gente busca nunca engessar a situação. Né? A gente estabelece condições mínimas. Você não pode ter, por exemplo, se é um caminhão de carroçaria fechada, isso dentro do baú, vou chamar de baú, né? Que você tem que pisar sobre a carga para buscar o equipamento lá na frente. Não, o equipamento ele tem que, você abriu a porta, o equipamento tem que estar visível. O conjunto de equipamento para situação de emergência, tá? Os cones que ficam normalmente expostos, o que a gente orienta é põe um filme plástico, uma volta de um filme plástico fininho, coloca um cone em cima do outro, passa mais uma ou duas voltas do filme plástico e deixa lá.
mas você de tempos em tempos tem que fazer isso. Não é porque você fez isso esse ano que você só vai fazer no ano que vem. Vai ter manuseio, sol, calor, vão pedir para você tirar aquele cone de lá, e tudo isso acaba se estragando. Perfeitamente. Ah, e sem esquecer, o EPI é na cabine do veículo. Os demais equipamentos podem estar fora da cabine. Tá, joia. Vamos lá. Então, aqui, basicamente, vamos ver assim. Bom, aqui, mas é uma observação, ela é complexa, porém acessível via internet, exceto as... Ele está falando da legislação aqui, o Edson. Está comentando que a legislação ela é complexa, mas é acessível. Sim. Exceto as normas da BNT, que são, na verdade, elas são vendidas, né? Elas têm que ser compradas. Né? Isso a BNT não é um órgão público, é uma associação privada. Né? Então, ela tem que ter algumas formas de renda para poder se manter. Ou você sendo associado, pagando contribuições mensais, anuais, ou fazendo aquisição das normas. Então, não é permitido você transmitir normas por e-mail. Né? Se você for no Google agora e procurar uma norma da BNT, você vai achar um monte de normas hospedadas ilegalmente, muitas delas desatualizadas na internet. Tomem cuidado com isso. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer agora aqui... Bom, você quer fazer alguma complementação, Turiani? Dá para mostrar o site? Sim. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, só um segundinho. Desejar... Tá bom. Espera aí, deixa eu tirar aqui a legenda também do... Tá. Pronto, aí vamos lá. Tá. Esse site agora é o meu brinquedinho novo, ele entrou no ar em sexta-feira, tá? Semana passada. E nós estamos cada dia melhorando mais, né? Tem aí nossa divulgação, isso vai ser mudado todo dia. Ele está sendo desenvolvido pela Inovar Comunicação. O Cláudio está dando um apoio muito bom, fazendo um trabalho muito interessante no site. E a gente vai ter várias informações aí. Então, nós vamos ter o checklist, como que eu falei, né, para vocês, que a gente vai ter um aplicativo, né? Tem diferença do checklist para carga fracionada, carga a granel, né? Temos as explicações todas no site. Se alguém encontrar algum erro, por favor, me avise, porque, como eu falei, isso entrou no ar agora, nós nem conseguimos verificar todas as não conformidades que ele pode ter, tá bom? Qual que é o endereço então, do site aí? É www.stdturiani.com.br. Tá. Tá naquele slide final, depois a gente volta nele também. Ah, sim, perfeito. Tá bom? stdturiani.com.br. Como assim, está em fase de configuração, às vezes o www não está funcionando, mas isso vai voltar a funcionar, isso é problema de roteamento, porque eu mudei de provedor e tal, mas em breve ele vai voltar a funcionar, tá bom? Perfeito, tá? Perfeito. Então, assim, eu só queria entrar assim, só como ele falou na parte de legislação. Por favor. Isso, na parte de legislação, então nós temos aqui algumas legislações, né? A BNT, a BNT, nós não podemos colocar as normas. Acho que você precisa voltar ali Espera um pouquinho só. Eu estou errado, tá? Isso. Nós não podemos colocar as normas. Então, eu coloquei o link para fazer a aquisição das normas, tá? Sim. Mas tem normas aqui da NTT, algumas ambientais, algumas do Inmetro, até porque isso depois vai ter uma área reservada exclusiva para os nossos clientes, né? Até porque os que me mantêm, né, que paga toda a minha estrutura, eu tenho que ter informações privilegiadas, essas sim serão privilegiadas, em relação ao produto perigoso, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui, eu acredito que sim, até pedir para que a gente conseguisse mostrar rapidamente. Nós vamos ter aqui uma ferramenta. Vai dar trabalho, mas nós vamos fazer. Opa, desculpa. Serviços, links. Vai dar trabalho, mas nós vamos fazer. Nós vamos colocar todos os produtos perigosos aqui. Vou botar um pouquinho mais, tá? Todos perigosos aqui com informações para ser pesquisado. Tá bom? Então, isso vai ser ainda depurado um pouquinho melhor essa planilha. Você vai ter uma ferramenta de busca, você vai digitar o número da ONU, o nome apropriado para embarque, ele vai trazer as informações do produto, e tudo que tiver aqui codificado, né? O que é o P130, o que é o L1, né? Isso tudo vai estar explicado para quem é nosso cliente nessa área exclusiva. Tá bom? Isso que eu queria mostrar do site, e depois o pessoal também se divirta com ele. Perfeito, perfeito. Só mais uma pergunta aqui, Turiani, por favor.
Aqui, ó. Por favor. Luva de segurança. Precisa duas, uma na cabine e outra na caixa do caminhão. Isso daí é um dilema antigo. Eu costumo falar assim, você não quer ter problema na fiscalização? Separe a luva do dia a dia do motorista para a luva de atendimento de emergência. Tá? A luva do dia a dia, você pode perder, pode furar, pode rasgar, você pode contaminar internamente a luva, né? Falando de homem e de mulher de novo, quando que o homem usa a luva? Depois que ele sujou a mão, né? Aí ele pega a luva e põe a mão suja dentro da luva, né? A mulher não, a mulher ela põe a luva antes de sujar a mão. Então o homem ele leva o contaminante para dentro da luva, né? Então assim, como orientação, não como obrigação, tem a luva separado para atendimento de emergência que você não vai ter problema em auditoria, em checklist e principalmente na fiscalização. Perfeito. Aqui só mais uma colocação, o Canedo, Brasil. Grande Canedo. Chefe do INAI. Seria bom falar sobre a renovação no MOP para os motoristas profissionais. Curso MOP, né? Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, é um nome muito antigo, né? Hoje ele é curso de aperfeiçoamento para condutor de veículo com produto perigoso, que a sigla não é foneticamente agradável como é o MOP, tá? Mas assim, a validade, né, desse curso, ele é a mesma da validade de exame de saúde do motorista. Né? O motorista tem que ter acima de 21 anos, tem que fazer exame de toxicologia, e aí ele precisa fazer essa renovação do curso MOP. O pessoal não gosta de falar muito de reciclagem, porque pessoas não são recicladas, né? Mas ele passa por um processo de atualização dessas informações aí depois do término de cada validade do exame de saúde dele. Perfeitamente. Deixa eu ver aqui, parabéns, o pessoal está já, né? Antes de finalizar, eu vou fazer só aquela chamada um pouco para de segurança contra incêndio, para fazer o link com o que você falou, mas agora voltado à questão de edificações, né? Então, okay. Vamos só colocar aqui, me permitam, né? Deixa eu tirar aqui. Bom, com relação à segurança contra incêndio, né? Quais são as instruções técnicas? Deixa eu só colocar uma coisa. Isso, pronto. As instruções técnicas que tratam de assuntos relacionados a produtos perigosos, né? Então, nós temos a IT. Aqui eu estou falando, obviamente, das instruções técnicas de São Paulo, tá? Então, tem que fazer essa ressalva, porque cada estado tem as suas próprias instruções, tem a sua própria legislação, decreto e instruções técnicas, que até tem outros nomes, né, dependendo do estado, né? Então, aqui nós temos aqui em São Paulo, a IT 25, que trata de líquidos combustíveis e inflamáveis. Então, ela vai lá dar critérios para proteção seja em tanques, armazenagem de fracionados, a área de plataforma de carregamento, etc. Vão ter ali critérios para proteção dessas áreas, né? Então, nós estamos falando em proteção, tá? Temos uma IT que trata de GLP, né, gás liquefeito de petróleo, até fazendo um link agora com o que você falou de acidentes, Turiani. Quando a gente tem acidentes envolvendo, por exemplo, aí, tanques, né, de GLP, com transporte de gás, né, a gente tem um risco muito grande ali de acontecer um fenômeno chamado bleave, né? Esse bleave é uma explosão violenta, que ela chega a projetar, inclusive, partes do recipiente ali, onde está armazenado, a mais de quilômetro de distância. Pode causar aí lesões gravíssimas, inclusive pessoas distantes. E também nós temos também, até aproveitando o gancho, né, tem até vídeos na internet que falam sobre produtos perigosos, aí é vazamento mesmo, líquidos combustíveis, onde é o pessoal lá indevidamente, não feito isolamento por quem de direito, o pessoal vai lá tentar furtar, né, o líquido, ou gasolina, que for, né? E aí nós tivemos lá caso de uma ignição, uma queimadura de várias pessoas saíram queimadas. Tem um vídeo, inclusive, muito recente aí, que mostrou um caso como esse aí. Então, são situações muito perigosas, né? Então, envolvendo produtos perigosos, isolamento tem que seguir aqueles critérios que a gente pega aí nas fichas de emergência. Bom, então, estamos falando sobre a IT 28, então, quando a gente fala de gás liquefeito de petróleo, temos a IT 28, quando a gente fala de gás natural, nós temos a IT 29, tá?
E depois nós temos uma IT para fogos de artifício, então explosivos, né? Armazenamento de explosivos, temos critérios onde é permitido, tem locais que não, no caso aí, não são permitidos nem comercialização, mas de fogos de artifício, depende da legislação municipal, mas aonde tem, existe uma IT para isso. E por fim, nós temos uma IT, que é a IT 32, que ela traz alguns outros critérios complementares, como questão de EPI, plano de emergência, tal, que vai falar também de uma forma genérica sobre produtos perigosos. Ela é bem curtinha, bem objetiva, e mais ela direciona para as normas pertinentes aí, tá? As normas da BNT, etc. Tá? Então, eu só queria fazer essa observação, e também o seguinte, essas ITs estão disponíveis, né, fáceis de acessar, além do site do Corpo de Bombeiros, também tem um guia na internet, que é de um amigo nosso, Turiani. Quem desenvolveu esse guia foi o Júlio César. Júlio César que fez. Júlio César, que é um guia muito bom, muito prático, fácil de utilizar, né? Onde você vai lá acessar tudo isso na forma de navegação, com links que você navega assim facilmente, e eu gostaria até de registrar isso daqui, ok? Então, estamos agora já nas considerações finais, né? Eu peço que você, Turiani, fique à vontade para fazer as considerações. Nós estamos com 1h17, está na média. Está na média. Está na média, tá bom. Isso porque você falou bem rápido. Tá certo? Então, faça suas considerações, por favor. Tá bom. Quem me conhece aí, a Glória, né, sabe que 1 hora para falar de produto perigoso é impossível. Eu falei muito rápido, eu não expliquei quase nada, eu deixei o pessoal com mais dúvida do que com certeza. Mas como eu falei, eu vou responder e-mail de todos. Por favor, me mandem e-mail. Acessem o site, tem como você fazer um cadastro na homepage lá para a gente poder depois ter um banco de dados e fazer comunicação, tá? Agradeço muito, muito a todos aí, a Glória, a Canedo, Jean, Edson, não vai dar para falar de todos, né? Minha filha Caroline Turiani, que agora vai passar a trabalhar comigo numa mesinha que está aqui atrás, né? Vamos ter aqui uma advogada tributarista que vai ter que aprender meio ambiente para dar apoio a todos nós aqui. Mas agradeço muito pela oportunidade, Luiz, foi um prazer. O convite para mim foi uma surpresa e um grande prazer de poder estar junto com você. E vamos estar juntos também, empresas, viu? Vamos fazer consultoria juntos, vamos fazer auditoria juntos. Eu olho a parte de transporte e você olha a parte de instalação. Muito obrigado. Tá joia, Turiani, será um prazer, né? O meu foco é, como você sabe, né? Tem uma empresa que trabalha com segurança contra incêndio, projeto, consultoria, inspeções, né? E a tua área mais é o transporte, né? Produtos perigosos, né? Mas há como fazer um link aí, com certeza nós estamos ligados à área de segurança, aliás, desde o início, né? Desde 1985 nós estamos juntos aí, faz um tempinho já. O mundo era preto e branco, né? Eu falo para minha filha que o mundo era preto e branco naquela época, depois alguém pintou tudo. Tá certo. Então, aqui, ó, eu queria agradecer aqui, olha aí, Carmelino, né? Carmelino Zacari, teve bastante gente aqui, ó, mandando um abraço para você, chama você de Tutu, que liberdade é essa, meu? É muita liberdade, né? É muita liberdade. Não. Obrigado, todo mundo que me chama de Tutu é meu irmão. Alguns anos de amizade a gente pode tratar dessa forma aí, né? Muito obrigado, aí a Verônica agradecendo. O Orvati, que é o nosso. Você lembra do Orvati? O Orvati é amigão, que isso? Amigão nosso. Nosso amigo aí. Puxa, quanto tempo não fala? Ele trabalhou uma época em empresa de gás, viu? Acho que depois podemos conversar com ele também. Não sei se ele vai nessa área ainda. Isso. Aí, ó, o Ari Paz, eu creio que você deva conhecer, né? Sim. O Ari é um parceiro nosso também daqui de Jundiaí. Ele tem uma empresa que trata de embalagens homologada para transporte aéreo, transporte marítimo, também outro parceirão. Puta, legal. Ó. Então, agora eu fazendo as minhas considerações finais, vamos encerrar agora, né? Turiani, muito obrigado pela tua palestra. É lógico que em 1h20 agora é uma pincelada, né? Um tapa, né? Não dá para a gente falar, tanto é que você viu que eu coloquei um slide só para mim, praticamente, né? Porque eu queria só fazer uma referência à questão predial, porque nós temos normas para proteção, né? Meu foco é a proteção, né? E é importante que o pessoal tenha uma visão global dessa questão dos produtos perigosos, né? Entender que tem transporte, tem armazenamento, tem toda essa questão também de embalagens, que tem as padronizações. Então, essas informações são muito valiosas,
né? Principalmente quando elas são fidedignas. Como nós falamos lá no início, a grande dificuldade hoje, na tua área, na minha área, é encontrar informação confiável. Isso é um dos os maiores desafios, porque tem muita informação truncada, muita informação errada e algumas desatualizadas. Então, a gente procura fazer isso aqui. Esse webinário, para mim, eu gosto de fazer, eu faço por prazer mesmo. É lógico, também vou futuramente aí lançar o curso na minha área, né? Espero que vou contar com você para a gente aumentar um pouquinho aí o leque de opções para os interessados. Nós vamos oferecer cursos na área de segurança contra incêndio. Todos esses webinários que a gente faz aqui no canal são gratuitos, né? E a gente não fica aqui, a gente passa a informação, realmente, é lógico que não dá para considerar como curso, porque 1 hora e pouco para a gente dar algumas informações básicas aqui não pode se considerar, mas a gente vai trabalhar em função de preparar as pessoas realmente para atuar. Na verdade, vai ser mais uma mentoria, tá bom? Então, finalizando, muito obrigado, foi espetacular aqui, eu aprendi bastante, e como eu falei, né, o pessoal gosta de coisa prática, e você trouxe coisa prática. Tá joia? Tá joia, muito obrigado pela oportunidade aí, Luiz. Obrigado a todos aí, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima, logo nós vamos estar anunciando outra aí. Joia, até mais. Obrigado, até mais.